Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Mais uma semana, mais um programa em que estaremos abordando a obra que se chama Cartas e Crônicas, esta obra do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Você que nos conhece já sabe, este belo livro traz muitas mensagens, muitas cartas, respostas e assuntos interessantes. Olha lá, já tem aqui, e nós temos aqui, como você está vendo, duas capas diferentes. Olha só. Mas trata-se da mesma obra, do Humberto de Campos, uma obra que está muito interessante. Nós já passamos da metade do livro, então tem muita programação, muitas coisas boas para você ver, assistir. Busque os programas anteriores, porque Humberto de Campos sempre traz informações boas, úteis do plano espiritual e que serve para nós, para as nossas vidas, para nós aprendermos sempre, cada vez mais. Hoje daremos continuidade, então, a um novo capítulo e você está convidado a vir conosco. Pegue seu livro, seu caderno, faça suas anotações, porque tudo isso vai ficando na nossa mente e é sempre muito instrutivo. Hoje estaremos abordando o tema que fala sobre o reino doméstico. Nós já falamos de diversas situações, não é mesmo? Humberto já abordou várias questões, falando a respeito das orações, das petições, dos pedidos a Jesus, falou sobre o treinamento para a morte. Todos esses são capítulos, caminhos do reino, olha só quantas coisas. Falou inclusive sobre uma tragédia que ocorreu num circo. Então, tudo isso está lá esperando você buscar. E hoje abordaremos a questão, então, do reino doméstico. Se você não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como a Solange já especificou com bastante detalhes, este livro tem muitas histórias interessantes. E como o nome diz, Cartas e Crônicas, em algumas delas, Humberto de Campos, ele conta algumas histórias, ele faz algumas construções literárias para exemplificar certos conceitos. Em outros, ele utiliza da sua verve literária para responder cartas, responder indagações, responder críticas, como se ele estivesse endereçando essa resposta a alguém específico que em uma determinada ambiência, seja jornalística, seja numa carta privada, seja numa conversa que tenham tido com o médium Chico Xavier e os seus questionamentos feitos ao médium e agora respondidos por Humberto, de qualquer uma destas formas, Humberto às vezes traz a resposta que vai elucidar o problema dentro do foco do mundo espiritual. Nós já tivemos aqui um capítulo anterior em que uma pessoa que era também um beletrista, um amigo talvez do Humberto de Campos encarnado, faz algumas ponderações, se queixa da competição entre os espíritos que escrevem e os que estão vivos na Terra, e Humberto depois faz algo bastante bonito em resposta a este que inclusive ironiza a pouca, entre aspas, capacidade literária que esse Humberto desencarnado estava demonstrando. Onde estão as suas citações de gregos, dos antigos, os sábios do passado, que você fazia tão bem quando estava entre nós? Por que você não faz mais? Se você fosse o mesmo espírito. Então, lá para trás, nos capítulos anteriores, nós vamos ver a resposta de Humberto de Campos, e uma delas é muito interessante, quando um destes amigos diz a ele: nós combinamos que quando você morresse ou quando eu morresse, nós estaríamos nos comunicando, se fosse verdade que a vida continuasse, nós estaríamos trazendo aquela frase que nós deixamos combinada entre nós. E você passou o tempo até agora, você está se manifestando pelo médium e não nos disse nada, não veio dizer aquela frase. Olha que interessante. E nessa resposta, Humberto de Campos, ele vai explicando, e por fim ele diz uma frase que está totalmente fora do contexto daquilo que realmente se esperaria, mas que parece ser a resposta da frase que era aquela que eles tinham combinado. Então você vê que em muitas histórias
Na verdade, Humberto de Campos está relatando as orientações do mundo espiritual, que ele mesmo agora está dando testemunho, porque está do outro lado. E não será diferente no encontro de hoje. Se nas outras mensagens em que ele responde, nós temos pessoas que fizeram algumas críticas veladas, alguma coisa assim mais sutil, aqui não. Nós vamos ver ele responder a alguém que se manifesta publicamente em uma estação de televisão em que ele é entrevistado e ele ironiza várias coisas ligadas à mediunidade, à sobrevivência do espírito. Nós poderemos dar início se a Solange não tiver nada para acrescentar, Solange. Não, vamos lá. O título é No Reino Doméstico e o capítulo é o 32. Acompanhe conosco. Você, meu amigo, pergunta que papel desempenhará o Espiritismo na ciência das relações sociais. E muito simplesmente responderei que, aliado ao Cristo, o nosso movimento renovador é a chave da paz entre as criaturas. Já terá refletido, porventura, na importância da compreensão generalizada com respeito à justiça que nos rege a vida e à fraternidade que nos cabe construir na Terra? A sociologia não é a realização de um gabinete, de um escritório. É obra viva que interessa ao cerne do homem, de modo a plasmar-lhe o clima de progresso substancial. Ela existe para ajudar o homem a progredir. E essa compreensão a esse respeito, como ele disse no parágrafo anterior, é aquela que abre a vida, a fraternidade que nós devemos construir na Terra. Não estamos aqui apenas para bater cabeça e para disputar oportunidades uns contra os outros. Estamos para entender a importância da compreensão sobre justiça, sobre fraternidade, que é o que vai fazer as pessoas sofrerem menos e buscarem mais a felicidade. A sociologia, quando o texto diz aqui que ela não é uma realização de gabinete, a gente sabe que a sociologia, ela é essa ciência que ela estuda a organização, o funcionamento da sociedade. Então, quando ele diz aqui que essa sociologia não é apenas aquela ciência que fica restrita a um gabinete, ao contrário, ela precisa ser algo vivo, algo que procure descobrir, conhecer a natureza humana, de que forma essa sociedade está sendo construída, o que está atuando para que ela se modifique, quais são todos esses elementos, esses fatores, e de que maneira o Espiritismo, então, poderá contribuir nesse fator também sociológico a que ele se refere. Aqui no texto, que ele vai tratar de um assunto específico. Talvez o carinha que fez a crítica tivesse algum problema emocional ligado à relação afetiva, à relação marital, porque Humberto de Campos vai agora colocar o verdadeiro pano de fundo a que o rapaz está se referindo na entrevista que deu. Vamos continuar no texto aí. Reporta-se você ao amargo problema dos casamentos infelizes, como se o matrimônio fosse o único enigma na peregrinação humana. Mas se esquece de que a alma encarnada é surpreendida a cada passo por escuros labirintos na vida de associação. Habilmente, ou com essa postura tão verborrágica, o indivíduo está tentando criar esse questionamento a respeito das relações maritais, dizendo, ninguém gosta de ninguém, as pessoas nunca se dão, ninguém tem amor eterno, isso é uma falência. Porém, ele está dizendo, se você prestar atenção, não é apenas no matrimônio que existem divergências, que existem problemas. Você vai encontrá-los onde esteja o ser humano. Onde está a associação de pessoas, você encontrará obstáculos de sintonias, você as encontrará na relação de professor-aluno, na relação de alunos entre si, na empresa onde você trabalha com o seu chefe, entre os colegas de trabalho, você encontrará desajustes no clube onde você vai se divertir, na vizinhança onde você coabita, no mesmo prédio ou no prédio ao lado, você encontrará sempre, porque na verdade isso não é uma condição do matrimônio, é uma
condição do ser humano. Continua então o texto explicando nessa sequência. Habitualmente renascem juntos, sob os elos da consanguinidade, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem com o abençoado buril da dificuldade sobre as arestas que lhes impedem a harmonia. Eles renascem porque eles têm coisas para fazer, eles precisam se entender. Então não é apenas se casar, eles voltam a viver próximos para que aquilo que foi mal ajustado no passado possa ser melhorado no presente. Fala, Solange. Então, aqui nós vamos ver que Humberto, ele começa dando esse enfoque ao relacionamento conjugal, mas nós vamos ver, como o texto vai desenvolvendo, que existem outras situações em que também as dificuldades, essa desilusão, né, que parece que se dá entre o casal, ela também vai ocorrer em outras questões do âmbito familiar. Então, pode ocorrer entre pais e filhos, entre irmãos, como André disse, entre outras questões da sociedade. E aqui ele começa, então, a destacar quais são essas situações. Jungidos, unidos à máquina das convenções respeitáveis, aquelas rotinas que os homens construíram para levar as suas vidas, no instituto familiar, lado a lado caminham sob os espinhos da responsabilidade e da tradição, absorvendo o remédio amargoso da convivência compulsória para sanarem velhas feridas não manifestadas. Então, esses espíritos que estão ali, nessa condição de irmãos, de nascidos uns dos outros, eles muitas vezes já estão enfrentando esta rotina, essa relação familiar que às vezes tem que observar certas regras, de respeito dos mais jovens aos mais velhos, e às vezes os mais jovens se sentem inamistados com os mais velhos, não têm simpatia. Nós estamos vendo que não se trata só de casamento. Estamos falando agora, como Humberto está mostrando, que a relação de pessoa a pessoa é uma oportunidade de diminuir distâncias. Isso vai acontecer em qualquer etapa, em qualquer lugar, mas ele também está citando aqui o organismo da família. Então, filhos com pais, irmãos entre si, os parentes mais próximos, eles se veem mantidos dentro de um ninho, que é o que a rotina da família construiu na tradição da convivência, e ali eles têm que se respeitar, têm que observar certas regras, têm que exercer certas disciplinas, cobrar certas realizações uns dos outros. Tudo isso vai criar todo um sistema de entendimentos e desajustes entre essas pessoas. Então você observa como Humberto de Campos está abrindo o leque, não só da relação marital, mas está levando isso para a convivência do ser humano. Ele vai continuar explicando melhor isso. Isso, vamos lá, Solange. E nesse vastíssimo roteiro de espíritos em desajuste, não identificaremos tão somente os cônjuges infortunados, infelizes. Além deles, há fenômenos sentimentais mais complexos. Existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam impassíveis contra os próprios descendentes. Há filhos que se revelam inimigos dos pais, dos progenitores, e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia de nascença, aquela antipatia congênita que já vem um com o outro, um tolera o outro, dilacerando-se uns aos outros com raios mortíferos e invisíveis, do ódio, do ciúme, da inveja e do despeito, apaixonadamente cultivados no solo da mente. Eles nascem assim e às vezes estão em antagônicas posturas, apesar de serem filhos dos mesmos pais. É interessante que aqui Humberto ainda coloca algo como esse magnetismo degenerado, dessa antipatia, ou seja, é algo que não é declarado muitas vezes.
Ele está falando aqui vamos pôr aversão, não foi essa palavra que ele utilizou, mas às vezes de pais contra os filhos, de mães contra os filhos e dos filhos contra os pais. E ele fala que, ele dá a entender que existe esse magnetismo degenerado, ou seja, essas vibrações negativas que uns acabam lançando contra os outros. E isso acaba por afetar essa harmonia, afeta vibratoriamente uns aos outros. No livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar o capítulo 2, que fala da epífise, a glândula pineal. E neste capítulo, André Luiz relata toda a importância desta glândula, porque se trata da glândula da vida mental. E que, à medida que a criança vai amadurecendo com o passar dos anos, ao entrar na idade da adolescência, esta glândula começa a liberar do seu inconsciente aqueles arquivos de memória, aqueles arquivos que estão acumulados em nossa biblioteca de experiências do passado. E é então, nessa etapa, que às vezes o jovem começa a sentir aversão por aquele que os está criando, aquele pai ou aquela mãe, e ele começa a ficar com raiva, não tolera ouvir a voz, ou até mesmo o pai ou a mãe, ao identificarem aquele filho com aquele comportamento, começam a ficar irados contra a postura. Por quê? Porque, como já viveram em outras vidas, e na maioria das famílias isso é muito comum, nós reencontremos aqueles com quem nós já estivemos unidos, quando a união do passado foi marcada por dissintonias, por conflitos, por disputas, ao voltarem juntos com a finalidade de recomeçarem o entendimento, em determinada época da juventude, quando a epífise começa a liberar lá do bloqueio que a infância havia imposto à sua mente, as ideias, as sensações do ontem, podem surgir estes conflitos ainda mais intensos nessa fase chamada de adolescência. Tudo isso está explicado por André Luiz no livro Missionários da Luz, que inclusive nós já fizemos no nosso programa O Espírito da Letra. youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto, você vai lá e vai encontrar também o livro Missionários da Luz, para você entender o que ele está dizendo. E aqui o Humberto de Campos está relatando. Então, no ambiente da família, existem todas estas dificuldades, estes espinhos. E muitas vezes não são declaradas, como ele diz aqui. É como se eles lançam essas vibrações, às vezes não é nem de propósito, de você querer fazer uma maldade para o seu irmão, para o seu pai, mas como você já traz aquela antipatia de outras vidas, e você acaba naturalmente lançando o que ele chama inclusive de raios mortíferos, invisíveis, que acabam atingindo essas pessoas que moram conosco. São raios de ódio, de ciúme, de inveja, de despeito. E assim vai. Humberto continua então. Você quer comentar alguma coisa, André? Não, vamos em Ele frente. Continua no texto. Os hospitais, principalmente os manicômios, as casas de loucos, hospitais psiquiátricos, apresentam significativo número de doentes, de enfermos, que não passam de mutilados espirituais dessa guerra terrível e silenciosa na trincheira marcada sob o nome de lar. Tem muitas desavenças na família que levam pessoas a estarem em tal desequilíbrio que precisam de um tratamento psiquiátrico, que passam por traumas brutos, com problemas de comportamento, e é aquilo que ele chama de lar, um ambiente onde esses espíritos renasceram para se entender. Mas ele continua, vamos adiante. Batizam-nos os médicos com rotulagens diversas na esfera da diagnose complicada. Entretanto, na profundez das causas, reside a influência maligna da parentela consanguínea, que, não raro, copia as atitudes da tribo selvagem e enfurecida. Ou seja, a falta de entendimento, o desejo de impor as ideias, de mandar, ao invés de você ouvir as ponderações, aquela postura de eu sou o chefe, eu sou quem manda e você tem que calar a boca. Eu conheço muitos casos de moças, sobretudo, vamos colocar assim, na década de
40, 50, na década de 60 do século passado, do século 20, que para fugirem da arrogância, da dureza do próprio pai, procuravam casar logo, arrumavam qualquer indivíduo para sair desse controle do pai e poder ficar um pouco mais livre. Só que muitas vezes arrumavam pessoas que também eram machistas, também eram déspotas, também eram pessoas que causavam infelicidade, como seus cônjuges. Mas esta estrutura, com os defeitos que possuía, mantinha certa incidência de ensinamentos, de disciplinas, que muitas vezes aqueles que precisavam passar por isso não gostavam também. Espíritos rebeldes não gostam de horário, não gostam de obrigações familiares, não gostam de lavar a louça, de limpar o chão, de organizar a roupa do seu armário. E muitas vezes na convivência da família isso é necessário. Então, essa dissintonia, esse dessincronismo, produzia às vezes esses conflitos psicológicos, essas frustrações internas, que muitas vezes levava pessoas a um estado de aflição que chegava aos níveis da perda de lucidez ou do trauma psicológico. E continua Humberto de Campos nos explicando. Todos os dias, semelhantes farrapos humanos atravessam os pórticos das casas de saúde ou da caridade, à maneira de restos indefiníveis de náufragos, perdidos em mar tormentoso, procurando a terra firme da costa através da onda móvel. Não tenha dúvida, o homicídio, nas mais variadas formas, é intensamente praticado sem armas visíveis em todos os quadrantes do planeta. Matam-se pessoas, muitas vezes, sem dar um tiro, sem dar uma facada, através de armas invisíveis. Em quase toda a parte, vemos pais e mães que expressam ternura diante dos filhos desventurados e que se revoltam contra eles, contra os filhos, toda vez que se mostrem prósperos e felizes. Vemos aí uma atitude estranha. Quando o filho está infeliz, eles são capazes de amar extremadamente. Mas, quando os filhos progridem, são ricos, são felizes, etc., alguns se sentem assim, onde já se viu, que coisa, que indivíduo, agora esbanjador, né? Algo que é um ranço de uma inveja, né? Eu trabalhei para esse cara poder ser feliz e se dar bem na vida, e nunca se lembrou de nós. Então, é estranho isso. Comportamento que quando o outro está caído, vamos levantar, é porque a pessoa se sente importante, eu vou tirá-lo da sarjeta. Mas quando ele sobe, que eu não conheço esse cara está ficando muito metido. Então, são os resquícios do ontem, né, Solange? Isso me lembra também que eu já ouvi falar com frequência de uma certa competição que existe entre pais e filhos. Às vezes o pai compete com o filho. Quando ele vê que o filho precisa dele, ele dá aquela atenção, o filho está mal, está caído. Mas quando ele vê que o filho está se dando bem, está feliz, ou está galgando uma posição socialmente mais elevada que a do pai, o pai começa a não gostar disso, a ver que o filho está tendo mais realce do que ele. E o mesmo ocorre muitas vezes entre mães e filhas. A gente já viu diversas vezes mães competindo com as filhas, competindo para chamar inclusive a atenção de homens, de rapazes. A mãe às vezes se veste como uma garota para se sentir mais jovem e assim competir com a sua filha, com as amigas da filha. Então isso é uma coisa meio diferente, né? Às vezes meio difícil da gente aceitar, mas que muitas vezes acontece intimamente. E o Humberto segue adiante falando sobre aqui, os irmãos. Há irmãos que não suportam a superioridade daqueles que lhes partilham o nome e a experiência, e companheiros que apenas se alegram com a camaradagem nas horas de necessidade e infortúnio. Você vê aí na tela, olha só, irmãos,
que não ficam felizes quando o seu outro companheiro, aquele que estava dormindo na mesma cama, começa a se dar bem, começa a ter mais sucesso. Então, começam a olhar aquilo como uma inveja mal resolvida. E também companheiros que apenas se alegram, só ficam felizes em serem companheiros nas horas em que os outros estão passando pela dificuldade, pelo infortúnio. Ninguém pode negar a existência do amor no fundo dessas muitas diferentes uniões a que estamos nos referindo. É claro, pai gosta do filho, mãe gosta do filho, o filho gosta do pai, da mãe, irmãos se gostam entre si, mas esse amor ainda se encontra. A maneira do ouro não cultivado, incrustado no carvalho duro, no cascalho duro e contundente do egoísmo e da ignorância, que às vezes matam sem a intenção de destruir e ferem sem perceber a inocência ou a grandeza de suas vítimas. Então é a indiferença, parentes que você convida para visitar você na sua casa, você arruma a casa modesta, deixa ela bonita, coloca flor, pinta a parede para ficar mais agradável e as pessoas entram lá e não falam absolutamente nada. Não dizem que ficou bonito, comem a sua comida e não dizem que está boa, que agradecem pelo sabor, pelo capricho como foi feito, se sentam numa mesa bem organizadinha, com taças, com pratos bem dispostos, com talheres brilhando, e não são capazes de dizer, nossa, que mesa linda, como você está bonito na sua casa aqui, que coisa bacana de ver. Não, é normal, é assim, é comum, tem importância. Essa comida tá razoável. É algo que dói. Algumas pessoas, reconhecer as virtudes de outra é uma agressão. É uma autoagressão. É uma coisa que lhe dói no fundo da alma. Quando não se colocam nessa condição de ir embora logo porque estão passando mal, porque invejam aquilo. Onde já se viu uma coisa dessa? Então ele está dizendo exatamente isso. Pessoas vão ficar felizes de ajudar quando aqueles que estão no mesmo padrão caíram. Mas essas mesmas pessoas, se subirem, não serão reconhecidas. Não serão reconhecidas nunca. Uma vez, eu me recordo, nós fomos numa reunião de uma instituição que sempre congregava vários núcleos espíritas para a realização de uma pomada. Isso foi na cidade de Catanduva. E quando o mundo espiritual começou a escrever livros, me usando como médium, nós havíamos lançado, a editora Ide havia lançado o primeiro romance, A Flores sobre as Pedras, do Espírito Lúcio. Esse lançamento aconteceu sem que nós fizéssemos nenhuma divulgação. A editora é que cuidou de tudo. E quando alguns meses, poucos meses, 1 ou 2 meses depois, nós tínhamos essa reunião nessa cidade do estado de São Paulo, que obviamente, pelo movimento espírita, já tinha recebido a notícia, talvez, do livro, eu fiquei em dúvida se eu deveria ou não levar para as pessoas mais próximas destes diversos grupos, que nós já conhecíamos há muitos anos, um livro de presente. E pensava assim, por quê? Porque podiam achar que eu estava querendo me exibir, quando na verdade a obra é do Lúcio. Eu não queria parecer alguma coisa assim de chamar atenção. E se eu não levasse, as pessoas poderiam dizer, você publicou um livro, não trouxe nada pra gente, não trouxe um livro para mim, poxa, que maldade, que egoísta. Então o que eu resolvi fazer? Peguei os nomes dos chefes, dos responsáveis por cada grupo, deviam ser uns 6, 7 ou 8. Fiz uma dedicatória em cada um dos romances para aquele grupo específico que o nosso irmão representava. E como nós chegávamos na sexta-feira e íamos embora no domingo, eu deixei tudo isso num saco dentro do meu carro, separado. Quando foi no domingo, eu iria entregar para todos eles.
Então nós chegamos na sexta-feira, nos reunimos, fizemos os cantos, fizemos as orações, jantamos juntos, depois fizemos no sábado de manhã, começamos a trabalhar, produzir, fazer, ficamos até o fim da tarde, à noite voltamos ao centro espírita para falarmos do Evangelho, ouvirmos o Evangelho das pessoas. No domingo acordamos para terminar o trabalho, envasar, tampar os potinhos. Quando foi na hora da gente ir embora, eu peguei então a sacolinha e fui pessoalmente em cada um desses irmãos nossos, esses líderes de grupos espíritas, e fui discretamente, olha, eu trouxe para você um livro, assim, assado, para você, viu? Entregava assim, meio, bem discretamente, um pouco antes de ir embora. E surpreendentemente para mim, todos eles já sabiam que havia sido lançado o livro. Todos. Mas nenhum deles, quando nós chegamos, desde sexta-feira, veio até mim dizer, André, que bacana, vocês lançaram um livro, que coisa linda. Ninguém falou nada. E eu só fiquei sabendo que eles sabiam, porque eu entregava o livro e disse, eu vi que vocês tinham já um livro novo, um livro que você lançou. Todos comentavam que sabiam. E nós passamos praticamente 2 dias e meio, todinhos, juntos, falando de Jesus, falando do amor, e nenhum deles, nenhum, boas pessoas, mas nenhum deles veio até mim e dizer, puxa, André, eu ouvi dizer, é verdade mesmo? Estranho, né? Por que será? Será que isso ofende? Quando, na verdade, nós estamos apenas como servos da espiritualidade, sem nenhum desejo de realce? É mais ou menos isso que Humberto está dizendo, que acontece também no lar, acontece entre irmãos, acontece entre parentes, uma disputa cega, uma disputa surda, mas ao mesmo tempo fumegante. O que mais, Solange? Vamos continuar. É isso mesmo, porque agora Humberto vai vai trazer o papel do Espiritismo para a gente ver como ele é importante em todas essas questões. Por isso mesmo, o Espiritismo com Jesus, convidando-nos ao sacrifício e à bondade, ao conhecimento e ao perdão, aclarando a origem de nossos antagonismos e reportando-nos aos dramas por nós todos já vividos no passado, acenderá um facho de luz em cada coração, inclinando as almas rebeldes ou enfermiças à justa compreensão do programa sublime de melhoria individual em favor da tranquilidade coletiva e da ascensão de todos. Então, por quê? Porque ele vai desvelar aquele Jesus do Espiritismo, ele vai incitar as pessoas a conviverem com paz, a aceitarem as diferenças, a compreenderem as limitações, uma vez que você conhece como são estas coisas, e dentro do conhecimento você tem um chamamento ao perdão, à compreensão. Não nos esqueçamos que no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta como Jesus compreendia a caridade, como era a caridade entendida por Jesus na época em que ele estava na Terra. E, obviamente, o próprio Espírito de verdade responde, dizendo que a caridade para Jesus era a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com você ser prestativo, ser útil, ter boa vontade para com todos, ter indulgência, compreensão para os que falham, ajudar os que caíram a se levantarem e perdoar as ofensas daqueles que te agridem, mesmo que eles tenham motivo para isso, não levar em conta. Então você percebe que na família isso tudo acontece, isso tudo está mais perto. E nós vemos aqui o Humberto conselheiro explicando isso para essa pessoa que estava se queixando das relações familiares. Eu citei no começo que ele havia feito essa queixa em um programa de TV, mas eu me enganei, o programa de TV é no próximo capítulo. No próximo. Que é interessante também o que acontece. Mas nesse
é um questionamento de ordem pessoal, né? De uma ordem, como que alguém que estivesse amargando uma relação afetiva, né? frustrada, não é? Então, você vê, Humberto está explicando conselheiramente que nós vamos aprendendo com isso. E, na sequência, nós vamos ver o final deste trecho do capítulo 32, com a Solange lendo para nós. Desvelando os horizontes largos da vida, a nova revelação dilatará a esperança, o estímulo à virtude e à educação em todas as inteligências amadurecidas na boa vontade, que passarão a entender, nas piores situações familiares, pequenos cursos regenerativos, dando-se pressa em aceitá-los com serenidade e paciência, de vez que a dor e a morte são invariavelmente os oficiais da divina justiça, funcionando com absoluto equilíbrio em todas as direções, unindo ou separando almas, com vistas à prosperidade do infinito bem. Aí então, puxa vida, quando você entende que existem horizontes mais amplos, como ele disse ali, desvelando os horizontes mais amplos da vida, o entendimento da doutrina espírita te faz compreender que aquilo que agora está acontecendo é consequência de outras coisas que já aconteceram antes e que a finalidade de estarmos juntos novamente não é para repetirmos os mesmos equívocos, fazermos as mesmas coisas erradas, é para justamente retificarmos, corrigirmos, repararmos, reerguermos-nos com paciência, com simplicidade. Então, como diz o Evangelho, quando duas pessoas estão vivendo juntas e não há afinidade, quando a mãe vê o filho não gosta da mãe, diz o Evangelho, quando então se observam estas ingratitudes, esses antagonismos, um pensa assim, entre nós, um muito odiou ou foi muito odiado. E nessa condição, então, compreende-se que a finalidade da existência não é persistir no ódio. Os antagonismos vivenciados nas proximidades das relações têm, como diz aqui esse trecho, a função de nos despertar para corrigi-lo, nos esforçarmos para diminuir as distâncias, diminuir os problemas, diminuir o choque, ao invés de tornar mais dura a carapaça, impedindo assim, graças ao orgulho repisado, que haja uma aproximação daquilo que outrora já começou errado em outra vida. E é graças a esse conhecimento, como ele diz aqui, que a doutrina espírita nos traz, você tem um entendimento mais amplo, você começa a raciocinar que existe um motivo para essas coisas acontecerem, e provavelmente esse motivo está em vidas passadas. Mas quando você se vê diante daquela situação, e você tem esse entendimento do espiritismo, você vai entender que as piores situações que você está vivendo na família, elas são pequenos cursos, olha o que ele fala, cursos regenerativos. Quer dizer, é como se você estivesse estagiando, passando por um curso que está sendo difícil, mas que ele vai te regenerar. Ele vai tratar essa situação, nós vamos sanear essa situação. É como colocar um remédio que arde numa ferida. Você vai sentir aquela dor, mas depois a ferida vai começar a cicatrizar e tudo vai começar a acalmar e a passar. E é isso mesmo que ocorre. Esse ninho familiar, com essas feridas expostas, abertas, acabam com o tempo, quando a gente tem esse entendimento, então a gente aceita isso e a gente procura ver o que está por trás, o que será que aconteceu. E com esse amadurecimento nós conseguiremos então acalmar essas feridas e nos tratar. Mas acho que continua aqui, né, André? Isso. Nós estamos aqui para o final. Então, Humberto de Campos continua. Assim, pois, meu caro, dispense-me da obrigação de maiores comentários, que se fariam cansativos, tediosos, em nossa época de esclarecimento rápido, através da condensação dos assuntos que dizem respeito ao soerguimento da terra. Então aqui
Humberto arremata, dizendo que isso é que é importante. Assim você, meu caro, me desobrigue de comentários maiores para que esse assunto não fique tão cansativo assim. E o importante é que nós compreendamos que essa doutrina espírita, ela veio para nos esclarecer e nos dar força para seguirmos adiante nessas dificuldades. Nós vemos também que esse assunto é tão importante que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente todo um capítulo que fala a respeito desses laços familiares. Nós vemos que existem os laços consanguíneos, laços espirituais, as famílias consanguíneas e as famílias espirituais. Vocês vão encontrar isso no capítulo 14, isso mesmo. Capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. Então lá tem vários subitens que falam a respeito dessas dificuldades familiares e de que forma a gente consegue contornar um pouco essas situações. Inclusive o André está com o livro aqui e eu queria chamar a atenção, André, posso? Para um trechinho, a gente tem tempo, que mesmo Jesus, não preciso nem ler, mas mesmo Jesus aqui, Jesus enfrentou dificuldades dentro do seu lar. Aqui tem um trecho que diz que Jesus não era compreendido, nem mesmo pela sua mãe, muito menos pelos seus irmãos, que os irmãos não aceitavam os ensinamentos de Jesus, tanto que nenhum desses irmãos acabou seguindo o mestre nos seus ensinamentos, no seu conhecimento. Então a gente vê que, por isso aquele trecho de Jesus, quando Jesus diz, quem são os meus pais, quem são os meus irmãos? E Jesus dá a entender então que existe algo além dessa questão consanguínea. Existem esses laços espirituais que unem a todas as criaturas e esses são os irmãos entre si verdadeiros. Vejam só o capítulo 14. Não rejeiteis, portanto, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou o outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou o outro veio para perdoar ou para expiar. Há um motivo, por isso ele diz, mães, abracem, pois, o filho que vos causa desgosto, e digam, um de nós dois foi culpado. Mereçam as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. É um pequeno trecho de um capítulo muito belo que fala sobre tudo isso, sobretudo em relação às uniões e às convivências familiares. Mas também termina o nosso tempo, Solange. Não é? É isso mesmo, estamos já com o nosso tempo esgotado, nós agradecemos a sua presença, daremos continuidade nos próximos programas a esta obra. Vai lá, adquira seu livro, vem estudar conosco, assista os capítulos anteriores. Nós então nos vemos, se Deus quiser, no próximo Alegria de Viver. Um abraço, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.